Ontem foi o primeiro, nós ganhamos a primeira alma para Jesus lá na célula. Ô, Vê que glória. gostoso, rapaz. Ô, rapaz. Que notícia E foi aquele maravilhosa, hein? rapazinho, que eu falei para É vocês, lembra? mesmo? Ô, Ele foi lá ontem, rapaz, e aceitou Jesus. Ontem, quando eu saí daqui de casa ontem para ir para a célula, eu, eu parei, né? Porque eu havia, não sei o que aconteceu, que eu tinha que vir buscar alguma coisa aqui. Na hora que eu voltei, no escuro, eu torci o pé e para não torcer o pé, eu me joguei no chão. Caí, ralei o joelho. Falei, meu Deus do céu. Até minha netinha falou, mas o vovô tá caindo de maduro. Eu falei, menina, me respeite seu avô. Eu falei, não, é porque a bênção hoje é grande. Não é possível que eu tenha caído assim na hora de ir para a célula. Um tombo feio, mas foi um tombo feio mesmo que eu me ralei, machuquei o joelho, tá aqui. ô, Eu seu falei, Glória. mas a bênção é grande. E não é que foi, rapaz? Cheguei lá, o rapaz estava lá já. Falei, glória a Deus, aleluia. É hoje que Deus vai fazer festa no céu. E foi uma bênção, graças a Deus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estou aqui diante da Tua presença, com alegria no coração, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor, para agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E saber, Senhor, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa alegria que está sobre nós, Pai. É o Consolador, aquele que Tu deixou para nós, Pai. É que nos anima, é que nos incentiva, é que nos dá que nos fornece todo esse material, Senhor, essa instrução, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Continua, Pai, nos abençoando, revelando-nos, Pai, através da Tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai. Abençoa meus irmãos, ó Pai, que estão lá nos Estados Unidos, que estão em outros países, Senhor, como meu filho na Austrália, Senhor, como a irmã Marineide na Bahia, Dona Cinha no Ceará, e todos os irmãos, a Ruth, o Lucas, Senhor. Pai, abençoa a minha vida, minha família, meus filhos, Pai, meus parentes, meus amigos, e até os inimigos que eu não conheço, se eu os tiver, Senhor, eu peço que o Senhor esteja abençoando, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a pagar o mal com o bem, Senhor, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa esse dia, Senhor, nas nossas vidas, Pai, que hoje é um dia considerado aqui no Brasil o dia da consciência negra. Que haja, Senhor, um raciocínio entre as pessoas, Pai, que haja amor, Senhor, que as pessoas possam compreender que todos nós somos irmãos, Pai, em Cristo Jesus, Pai. Foi o Senhor que nos gerou, foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos deu todas as coisas, Pai. É o Senhor que provê tudo para nós, Pai. E nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Então, Senhor, dá-nos essa força, Senhor, dá-nos esse entendimento, nos capacita, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 26, em Gênesis. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Você vê que tem lugares que o tempo muda, né? A seca vem, a terra não produz, e a pessoa tem que sair daquele lugar, né? Procurar outros locais. Então, desde o início da Bíblia aqui, que fala a respeito disso. Já não é a primeira vez. E agora é com Isaac, por causa da fome. Então, vamos embora. Isaac na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então, Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito
mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela. E serei com você e abençoarei, porque a você e a sua descendência, darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão e seu pai. Multiplicarei a sua descendência como a estrela dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da sua terra. Na sua descendência serei benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar do lugar me matarão por causa de Rebeca, por ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que é a sua mulher? Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E ele continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso ele por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, encheu a terra. Abimeleque disse a Isaac. Até aí, né, Fábio? Deixa eu terminar esse finalzinho aqui, ó. É por isso que, aqui, ó, ele falou aqui, ó, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja de Isaque, e por isso lhe entulharam os poços que os servos de seu pai havia cavado, né, Abraão havia cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. É isso aí. Então, Glória a Deus. 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac
e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e acrescentamos nesta terra, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-se Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bassemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura do espírito para Isaque e para Rebeca. Nossa, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente percebe, né, Varão, Que que forte, as né? histórias parecem que se repetem, né? O filho fez igual o pai, pô. Chegou naquela terra lá, onde o pai havia dito que a mulher dele era irmã dele, e falou a mesma coisa com a esposa, com o mesmo rei que já tinha se dado mal da primeira vez. Ainda bem que o rei viu ele, né, acariciando a esposa e parou. Mas, rapaz, aquele tempo era complicado, hein? O cara que andava peregrino por aí, se ele tivesse uma mulher bonita, ele podia temer, viu? Podia temer que neguinho matava ele para ficar com a mulher dele. Complicado. Por isso que mulher muito bonita é BO. É BO. Mas aqui nós percebemos, amados, que Isaac era um homem abençoado por Deus, porque onde ele ia, dava tudo certo para ele, Barão. Ele cavava um poço, dava água. Podia ser no meio da rocha. Onde ele cavava, a água tinha.
Então, causou muitos problemas para ele isso aí também, porque o pessoal não se, não se continha. Tudo que ele fazia, os caras queriam tomar. Ah, esse poço é nosso, aqui é nosso, cavou aqui é nosso. O homem passou a vida inteira cavando poços, mas aquela terra ali é tudo deles, viu, Varão? Tudo Um, deles. um poço no deserto, né? Meu Deus, hein? É, Você tem um poço no deserto, é só Deus bênção, mesmo, né? né? Fazer da água. É bênção. E, Tava e, vendo aqui, ó, e Samara, hoje, esse Abimeleque aqui que Isaac encontrou com ele já era neto daquele Abimeleque que Abraão fez aliança lá atrás, lembra? Porque sim, é Abimeleque é um porque título, né? Abimeleque é um título, né? Que era Isso, dado àquele povo ali, né? isso mesmo, ao rei ali deles ali. Então esse aqui já É, era a terceira geração já. Então ele não conheceu, bom, não sei se conheceu, né? Mas já era o neto aqui daquele lá. né? Porque não é possível, rapaz. Acontecer a mesma coisa com o filho que aconteceu com o pai, o cara fala que é meu irmão, olha só, minha Agora é irmã. interessante também porque era um povo e não parecia ser um povo mau, né? Porque tanto lá na vez de Abraão como aqui com Isaac, não quiseram, né, fazer mal para eles, né? Então, pelo Não, contrário, né? Acolheram eles, né? E, sim, parece que eles conheciam Deus, né? Eles conheciam Deus, porque quando o rei ficou apavorado lá, que ele ficou naquela situação, ele falou com Deus. Deus falou com ele em sonho e ele falou: Ah, mas ele falou que era irmã dele, não tenho culpa. Né? O senhor vai destruir meu reinado por causa disso? Eu não fiz mal. Quer dizer, ele foi. Aí Deus reconheceu, né? Não, mas eu não quero que você toque na esposa dele, não. Aí já viu, né? Esse Deus é tremendo, varão. Deus é tremendo. Nós estamos conhecendo aqui os poderes que Deus dá a quem Ele escolhe, né? Para servir, para fazer a vontade dEle e caminhar com Ele. E mostra ao povo que existe realmente um Deus que tudo pode. E é isso que Deus quer de nós, varão. Que nós tenhamos essa percepção de que onde nós formos, seja qual for a situação, qual for o problema, Deus estará conosco. Não devemos temer a nada, porque se formos fiel com Deus, se estivermos dentro da palavra, certamente Deus proverá a nós aquilo que necessitamos. Não haverá barreira para nós, não haverá, porque Deus vai satisfazer o desejo do nosso coração. E Ele quer fidelidade. Tanto é que Ele fala: tudo que pedirdes em oração recebereis. Então, vamos ter fé e acreditar que Deus é conosco nessa peleja, né? Nessa vida. Ainda temos muito a conhecer, viu, amados? A respeito de Deus, temos muito a conhecer. eu tava vendo aqui, né? Porque engraçado, porque ele vem cavando os poços aqui depois, né? No caminho que ele foi expulso aqui do lugar que ele tava, né? Em Gerar e foi voltando para Berseba, né? De todas as regiões que o pai dele andou, né? E aí ele foi Sim, cavando de volta os poços e os homens não iam deixando ele tomar posse, né? Falou, não, esse aqui foi dando nome, né? Foram dando os nomes aqui, mas não era dele, né? Tomaram dele, né? E o Senhor depois sim, aparece para ele e fala, ó, não se preocupa, né? Você será abençoado, né? Em amor ao seu pai, né? Porque ele obedeceu. Ó, é coisa linda, né? Fala, nossa, onde que ele fala aqui, meu servo, né? Multiplicaria a tua descendência por amor. Mas lá aqui atrás ele fala, ó, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele não fala algumas nações da terra, né? Ele fala todas as nações da terra, né? E isso aqui, ó, para mim, acho que tem uma referência a Jesus Cristo, né?
que todas as nações, através, né, das gerações de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, onde veio Jesus, graças a isso, né, todas as nações hoje são abençoadas, né, porque Jesus, né, nos estendeu o amor a todos, né. E aqui ele fala, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, olha, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Maravilhoso, né? Eu tava vendo aqui Sim. quanto que vale um. Você já tava na igreja? E aí até me deu uma curiosidade lá, quer ver? Quanto que valia um burro quando Jesus entrou, né? Montado no burro. Ah, E aí me deu a curiosidade para saber quanto que valia uma ovelha, né? E um boi aqui, fala que eles tinham muita ovelha de boi, né? Fala que se fosse ajustado o sim, valor para hoje, mais ou menos, valeria entre de 2 a 4 mil dólares. E um boi naquela época mais ou menos uns 40 mil dólares. Era, eles eram muito ricos, né? Imagina, né? Ia ter de boi ali, né? Ó, aqui, ó, deixa eu ver de Jesus aqui, ó. 20 a 50 denários, é, um jumentinho adulto, uns 2 meses de salário, né? Um jumento aqui, ó, uns 3 mil dólares, uns 3 mil dólares mais ou menos de jumentinho. Então imagina lá chegando lá na porta lá, né, e levando o jumentinho, né? O pastor estava justamente falando sobre isso, né? Imagina, você tem lá um jumentinho, que é o único jumentinho que você tem, e aí chega um rapaz para desamarrando o jumentinho. E aí você vai falar o quê, né, meu? A patroa já vai falar, grita, vai atrás para ver o que é, né, meu? Chega lá, não, o senhor mandou pedir, né, meu? Amém, né? Amém, né? E é isso aí. você tá com seu carro parado aí, estacionado aí na porta, seu Mário? Aí chega um Ah, rapaz abrindo e levando, né? Ô, onde você vai? Você vai, o senhor mandou levar. olha, meu Deus do céu. E a Aí gente fica vê difícil, né? a prosperidade aqui, né? Deus abençoando Abraão e agora o filho também, né? Protegendo, né? Eu acho que é por A isso que Deus, promessa, que né? Jesus Cumprindo a falou, né? promessa. Eu acho que é por isso que Jesus falou assim: dá o que te pedir, entendeu? Dá o que te pedir. Então, quer dizer, você não pode negar. Se alguém vier te pedir alguma coisa, você tem que dar, entendeu? Porque é a palavra de Deus para se cumprir. Você viu que quando o Jesus falou para Pedro e João ir buscar o jumentinho, vai lá, que está um jumentinho amarrado lá, pode pedir que o cara vai entregar. E o cara entregou. O cara não negou. Podia ter negado, mas porque vai levar meu jumento? Que nem você falou, o cara chegar aqui, querer pegar meu carro, e aí? Entendeu? Mas, mas o cara Será que eu falou vou deixar certo, ele né? levar? O cara falou certo, que é para o Senhor. É para o Senhor, É, você pode levar. entendeu? É, rapaz. Mas Deus fala aqui, ó, é interessante, viu, ô Fábio, que Deus fala assim, olha, Deus fala para Isaac, né? Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E ele fala: peregrino nesta terra serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Quer dizer, Deus falou com Isaac a mesma coisa que falou com Abraão, né? Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Então, ele não falou só isso para Abraão, não, falou para Isaac também. Olha, e darei a tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Esse é um detalhe interessante. Olha, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos e os meus estatutos
e as minhas leis. Então, é uma questão de obediência, varão. É uma questão de obediência, de reconhecimento, de estar sempre ali, ó. Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo os mandamentos dele. Não tem como dar errado, varão. Não tem como dar errado. Se você estiver dentro da palavra de Deus, você é bem-sucedido. Pode até haver contratempos, pode até haver ventania, um desacordo aqui e ali, mas o resultado é positivo a seu favor. Não tem como dar errado, porque você está dentro da palavra. É aquela palavra que está lá no comecinho da Bíblia. Se fizeres certo, é certo que serás aceito. Mas se fizer errado, pecado já à porta. Cumpre a ti dominá-la. Interessante, né? E tá aqui, nós estamos aprendendo aqui, ó, que é só obedecer. Só obedecer. E a gente vê a misericórdia de Deus aqui também sobre a vida de Isaac, né? Porque Isaac, de certa forma, ele mentiu, né? Também. Né? Abraão não mentiu, porque Sara era irmã dele mesmo, né? Mas aqui, já nesse caso aqui, já mudou um pouquinho, né? Parece que era meio de costume, Sim, né? Os homens acho que tinham muito medo mesmo, porque a mulherada ali acho que chegava que era bonita mesmo. Acho que era meio de costume os homens, né? Né? Muita maldade ali, tomava a mulher do cara, matava o cara, né? E jogava a mulher no harém lá e devia ser terrível, né? Nossa, imagina. Até hoje o isso povo que aí. não. Até hoje, né, seu Mário? A gente sabe que tem lugar que fazem isso, né? Sim, É, sim. Pessoal que não conhece a Deus, varão, não respeita ninguém, não. é. Eles querem tomar o que é dos outros, rapaz, à força, na ignorância, entendeu? Quer possuir, quer, sabe? É complicado, meu. Eu estava ouvindo aqui, né? E eu estava até na mesma curiosidade que o Fábio até falou sobre Abimeleque, né? Aí eu até anotei aqui que esse Abimeleque não era o mesmo, né? Era o neto dele. Mas a sabedoria era a mesma, né? A sabedoria dele, apesar que Abimeleque, Deus mostrou para ele, o avô, né? Deus mostrou para ele sobre Abraão. E esse daqui ele viu, né? Ele viu aquele momento ali com Isaac e Rebeca, né? E o que também me chamou a atenção é que Isaac vai fazer a mesma coisa do que o pai. Vai negar que Rebeca era sua esposa, né? Vai dizer que Rebeca era sua irmã. Mas a gente sabe que Abraão em si, né? Ele não mentiu, ele omitiu porque realmente ele era irmã. Ele era irmão de Sara, mas ele aqui, né? Era parente, mas não era irmão, né? Era primo, né? Era primo de Rebeca, porque ela era filha do irmão de Abraão, não é isso? Acho que era Sim, isso aí mesmo. é isso mesmo. Era parente, mas querendo ou não, ele acabou mentindo, com medo, né? Com medo de morrer, com medo de morrer. Mas Deus ele tem assim suas formas, né, de trabalhar. E Deus sabe de tudo, né? E ele sabia como ia acontecer, né? E Isaac, ele era escolhido, né? Desde o ventre. Ele foi escolhido. Então, ele tinha que seguir o que Abraão não tinha completado em Abraão, né? Ele ia seguir daqui para frente, porque a geração continuou, né? A geração continuou e Deus ainda tinha muitas coisas para fazer, né? Através da vida dele. Então, também ele tinha É, que, por coisas, ele é, foi também, né? Peregrino, como pai, né? Ele continuou nessa caminhada aqui. Igual o pai, edificando altares ao Senhor, sempre colocando Deus, né? Acima de tudo, né? Sempre colocando o Senhor, porque aqui fala que ele edificou, né?
o altar e invocou o nome do Senhor, no verso 25. E também o que me chamou a atenção é que, como vocês citaram aí, né, que quando alguém pede, a gente tem que dar. Mas quando é para a pessoa dar, Deus ele mostra primeiro, né? Deus ele mostra. Ele faz você sentir que você tem que dar algo para alguém, tem uma confirmação, né? Uma confirmação do que a gente tem que fazer. Então tudo, as coisas de Deus é tudo organizado, né? Tudo certinho. Não é qualquer pessoa que chegar aqui, né? Porque se a gente for fazer isso, a gente perde até a casa e vai morar na rua, né? Porque o pessoal, né, Samara? A gente dá a mão, quer logo o pé, quer Sim, tudo. Então, observar, né? Porque quando se Deus, né, alguém estiver precisando de algo e for me pedir algo, Deus vai me mostrar aquilo. Então, quando aquela pessoa chegar, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? A gente já sabe, a gente já sente. Então, por isso que a gente tem que estar sensível, né? Sensível. E aqui, Isaac, ele não questionou, ele não falou nada, né? Quando aqueles homens vieram e tomaram, né? Fizeram até a contenda, porque dos poços. Ele simplesmente foi para outro lugar e cavou de novo, e onde ele ia, dava água. sim, Porque quando Deus está conosco, não importa o lugar que a gente está. Porque assim foi como Abraão, foi na vida de Isaac e é na vida da gente. Quando a gente é para ser sim, próspero, a gente vai ser próspero em qualquer lugar. A terra ela pode estar seca, pode estar no deserto, mas ela vai prosperar, independente. Então verdade. não adianta estar brigando por um pedaço de terra, por uma casa, brigar por isso, brigar por aquilo, porque nada vai adiantar. O que adianta é Deus estar Verdade. na vida da gente e a gente servir ao Senhor, né, certinho, com alegria, com fidelidade, e que aí Deus prospera a gente em qualquer coisa que a gente colocar, Deus ele prospera a gente. Amém. Verdade. Glória a Deus. Ei, hoje o que eu vi, bom dia para todo mundo primeiro, né? Bom dia. Hoje o que eu aprendi, tudo que eu ouvi, é que naquela época os filhos prestavam atenção no que o pai fazia, igual ontem nós falamos, o tempo todo era da obediência. E então Isaac era obediente como Abraão era também a Deus. Então, o Isaac observava o pai e repetia as coisas que o pai fez. E todo, eu acho que aquele que seguir o mandamento de Deus, né? Porque ele seguiu o mandamento de Deus, então é abençoado. E Isaac aprendeu com o pai, fez o mesmo, até as coisas erradas que o pai fez, ele acabou fazendo também. Talvez ele fez porque ele achou que, porque meu pai fez, eu vou fazer também, porque deu certo no meu pai, vai dar para mim também. Então é por isso que no dia de hoje fala, cuidado como você está agindo na frente do seu filho, ele está vendo e ele vai repetir o que você faz. Já era assim, a gente vai lendo, olha só o que a gente está aprendendo. Já era assim. Isaac fez, Ebimeleque fez, porque também viu o pai. Ele aprendeu a ser um bom rei, a observar, e por causa dele ser um bom rei, também Deus deixou ele ver e não ser amaldiçoado, porque o Isaac que veio com a benção de Deus, porque era o povo abençoado daquela época, e depois Deus estendeu para nós também, mas Abraão, Deus falou que abençoava a descendência dele. E para Isaac já falou que Deus abençoava a descendência dele e toda a terra, né? Estendeu para nós essa benção, graças a Deus. E estendeu para os outros que não era só da geração de Abraão. Então, o que eu digo é isso, se você, igual eu aprendi agora de novo, eu já sabia, mas isso refresca a mente da gente, que aquele que segue os mandamentos de Deus
esse é o que é abençoado. E o mandamento de Deus nós sabemos e não sempre fazemos, porque não é fácil. Igual só os dois que ele resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós for analisar, nós estamos fazendo isso. Eu tento o meu melhor todos os dias, mas sempre vai ter alguém que acha que você não fez o seu melhor. Então a gente tem que pedir muita misericórdia de Deus, mas olhando tudo hoje, é o que eu digo, observar o mandamento de Deus, ser fiel ao mandamento dele, que ele disse que aquele que obedece o seu mandamento é abençoado. Isaac foi, Abraão foi, Jacó foi, todos esses homens foram próspero e muito próspero, tanto espiritual como financeiramente, porque seguia o mandamento de Deus. Ele ia lá, ele levantava o altar para Deus, ele fazia o sacrifício, ele fazia tudo como era mandado na época dele, para ser um bom cristão, para seguir o mandamento. Ele fazia, então, onde ele colocava a mão, ele era próspero. Eu quero ser assim, onde colocar minha mão, ser próspera. Então é isso Ô, que eu Glória, vi. é Amém, tá assim mesmo, entregue. Ruth, é verdade. Amém, amém. É assim mesmo, Ruth. Isso. Hoje amanheci o dia, a gente fez um comentáriozinho na, quando o Fábio, quando nós entramos na sala, eu falei que filho de peixe não é peixinho, né? Então, às vezes, minha mãe sempre dizia que filhos não puxa pai nem mãe, que filho só puxa pai e mãe quando é cego. Era um dizer, umas resenhas de antigamente, que hoje reflete até o dia da gente, dia de hoje, né? Como Isaac ele repetiu a mesma coisa que aconteceu com Abraão. E o que bem relata aqui, o que chama muito a minha atenção, é sobre a questão da mentira. A mentira, minha mãe sempre dizia que a mentira tem perna curta. Você mente aqui hoje, pode demorar 100 anos, a verdade vem à tona. Essa é a realidade das coisas. A desobediência, Isaac teve não creu que Deus poderia cuidar dele o tempo todo, não é verdade? Então ele mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã. E louvado seja Deus, porque Deus poupou ele. Então ele estava lá no tempo, não sei quanto tempo foi isso, para o povo, para Abimeleque, para o povo descobrir que Rebeca não era verdadeiramente sua irmã. Por ela ser formosa, por ela ser bonita, e também pela questão da falta de fé de Isaac por segundo. Eu não sei se foi por segundo ou se foi por hora, eu só sei que Isaac não deixou Deus agir. Então, doem que doer, vamos poder falar a verdade, porque a verdade, ela nos levanta e Deus nos protege. Porque o pai da mentira chama Lúcifer. Então, Deus ele não requer e nem quer de nós que venhamos mentir. Doem que doer, vamos falar sempre a verdade. E a verdade liberta, porque a verdade faz com que poços nossos não sejam cheios, cobertos. A verdade, quando a gente vem à verdade, a Deus nos dá as condições tão serenas para podermos prosperar mais e mais. Pode analisar, se você for lá para Ananias e Safira, o marido dela mentiu e ela já vinha em concordância com ele. Ananias morreu porque mentiu e ela depois foi dar continuidade à mentira de Ananias, morreu também. Então, o que me chama, me reflete sempre, sempre, sempre. Eu não sou dona da verdade e nem dou a mão palmatória e nem boto ninguém com a mão estendida. Mas se vivermos segundo Deus, Deus provê todas as coisas, não há necessidade de mentirmos. Já falei um tempo passado aí que, fazendo o exemplo de determinado objeto. Eu tenho essa xícara, eu vendo essa xícara, eu comprei essa xícara. Eu não tenho necessidade de dizer para a Tamires que a xícara custou R$ 80 para me vender para ela por 90.
Então, vamos falar sempre a verdade, porque Deus ele nos honra na verdade. É um exemplo que eu estou dando. Estou falando com minha sobrinha, que poderia falar com qualquer um. Mas é assim, o que Deus requer de nós, a verdade. A verdade para que a gente não venha perecer. Mas Deus foi tão misericordioso que poupou Isaac. Eu imagino Rebeca. Nossa, aquela Rebeca tão linda, tão perfeita. Porque Deus, quer dizer, perfeito é o nosso Deus. Deus é que é perfeito. Mas veio uma beleza entre nós e os nossos familiares, né? Que é diferente, que ninguém é igual. O pessoal fala que Tamires Dias parece comigo, mas eu não sou Tamires Dias, nem Tamires Dias é eu, a pessoa. Então, cada qual tem a sua personalidade e que a gente venha viver segundo Deus em nossas vidas, não segundo o nosso próprio ego. Né? Os valores vêm de Deus. Então, eu fico muito feliz por essa questão dessa palavra, muito forte. Vamos crer mais em Deus, vamos crer mais na providência de Deus, para que nós possamos vencer, né? Sem precisar mentir, dizendo sempre a verdade, a gente é mais abençoado. Deus abençoe a todos. Vamos passar a pensar, o finalzinho aqui, né? Que a gente vê depois, que já é uma preparação aqui, né, pro Esaú, né? Esaú, aos 40 anos, ele toma por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Bassemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Aqui falando que ele casou com uma. Bom, primeiro que foram duas mulheres, né? E também que ele casou com um povo de. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu tava procurando aqui. Mas era algo que já estava preparando já. é, a questão de Isaú com Jacó, né? Onde os pais já começaram a ficar um pouco desagradou um pouco, né? Os pais ali, porque ele casou com mulheres onde a família, os pais, eles não ficaram agradados por isso. Ficaram um pouco. Ih, meu Deus, cadê? Eu tinha achado aqui, mas. Ô, Fábio, Fala enquanto aqui. você olha rapidinho, eu queria falar que, né, que você vai entrar em outro trecho aí, no caso. Mas, segundo a minha conjectura aqui na minha mente, eu creio que Abraão, ele, no caso Isaac, ele não era nem nascido quando Abraão omitiu que Sara era sua irmã. Então, Isaac não viu os passos do pai antes dele nascer. Ele só conheceu os passos do pai depois do nascimento dele. E acredito eu que, como hoje a gente é aberto, né? Os pais é aberto dos filhos. Tem muitos que conversam todo tipo de coisa com seus filhos, né? Eu mesmo sou assim, mas tem pais que eles já retêm um pouco. Então acredito eu que Abraão ele não chegou a conversar isso com Isaac, porque se ele chegasse a conversar isso com Isaac, ele ia eu acredito eu assim, né? Minha conjectura, que ele falaria para Isaac que, mesmo ele omitindo, que quando Abimeleque descobriu que deu tudo certo, ele não morreu, explicar para ele que poderia Abimeleque, né, ia entrar em tomar e tudo mais. Então, acredito, né, que ele não sabia dessa possibilidade, né? Acredito Tamires. eu, minha conjectura, Tamires, eu já entendeu? acredito que ele sabia, sabia? Porque o povo naquela época não era tão extenso igual é agora. O povo de Israel vivia mais junto. E tudo que vai acontecendo vai sendo passado. Assim como histórias dos nossos avós, a gente sabe. A mesma coisa para ele. O povo falaria para ele, ainda que o pai dele não tenha dito a ele,
ao próprio povo, porque ele era líder daquele povo, traria para ele esse conhecimento. E provavelmente isso era uma cultura, um jeito deles viverem. Quando tem uma mulher muito bonita, chega num outro povo, já que eles eram andantes, falar que ela não é a sua esposa para você não morrer. Eu não acho que não era do conhecimento dele. Eu acho que era do conhecimento dele. Mas isso é o meu achismo. Eu não tenho o 100% dessa informação. Entendi, Ruth. Como você está falando aí, realmente tem nexo, né? Tem nexo, porque pode ser essa cultura deles, entendeu? Mas eu acredito que se fosse assim, Abraão próprio, que tivesse contado para ele, ele iria, né, explicar que a situação não foi como ele pensou. Se caso ele tivesse falado a verdade, que ele não iria morrer como não aconteceu, né? Como ele pensava. Imagina, né? Amém. Uma história como essa, né? Imagina, você ia contar pros seus netos, ia, né? Ia contando, porque se Deus falou com seu avô, Deus falou com seu bisavô, Deus falou com seu, né? Imagina, né? Como uma história como essa não ia. Eu não sei como é que, mas a gente não se reúne em história de família, né? Numa mesa e, oh, não, aquele seu primo aconteceu isso, aquele seu tio aconteceu isso. Imagina, Deus falou com ele, né? Que bênção, né? Nem tinha passado isso pela minha cabeça, mas a Ruth trouxe um ponto aí interessante. É como as coisas, né, deveriam passar de boca em boca ali, histórias que foram se perpetuando ali, né? É por isso que a história, eu acredito que foi registrado na Bíblia, né? Porque tem muitas coisas que foi registrada porque os outros escreviam, né? Então, isso foi registrado para ter sido registrado na história até da Bíblia. O povo falou sobre isso, entendeu? Eu acredito assim. Eu também. Eu ao também meu ver, concordo, gente, concordo na questão que a Ruth vem falando. Porque é como a gente conta as histórias, né? Como o Fábio também relatou aí. Eu imagino isso, entendeu? Então, ele vai falar assim, poxa, aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô, e a descendência já, como o próprio Fábio falou aí, que já era o quê? Terceira geração, né, Fábio? Então, segue-se. A gente tem sempre alguma coisa para contar. E eu acho que Isaac, na minha concepção, no meu haver, eu acho que Isaac, ele não mentiu porque o pai dele mentiu. Ele mentiu por uma necessidade grande dele, né? Que ele sabe, por isso que ele mentiu, querendo se proteger de ser morto e querendo, e não sabendo ele que Deus cuidou tanto dele por essa mentira que aqueles homens poderiam querer Rebeca. Aí tu já pensou a consequência? Então Deus ele vai lá, Deus faz tudo certo. A gente é que tumultua tudo, a gente é que faz tudo errado. Mas Deus, isso é exemplo para nós nos dias de hoje, né? Segue até hoje a gente passar que eu volto a dizer, sempre falei para os meus filhos, fale a verdade, doe quem doer, não minta, porque a mentira traz consequências difíceis em nossa vida. Não foi somente na questão que eu fiz um exemplo disso aqui, mas é em tudo falando. Quando seu filho chega e você vê que seu filho está mentindo, você induz ele a falar a verdade. Fale a verdade para você não sofrer depois. Então, a gente tem que falar sempre a verdade, doe quem doer, e chegar até fluidos. Quando a pessoa pergunta para mim da mercadoria que eu chego a vender, eu não tenho necessidade nem obrigação de dizer por quanto eu comprei. Eu digo X. E a pessoa, Deus é tão bom para comigo que eu como é que diz? Nunca precisei dizer o valor da minha mercadoria. Deus não deixou. Deus não deixou. Então, é assim. Então, como é que diz? A gente tem que ter confiança, sabendo que Deus é que vela por nós e cuida de nós. E sermos sábios para que a gente não venha cair em pecado. Eu recebi um presente, e esse presente, o valor dele real era R$ 1.600. Eu recebi esse presente. Estou falando aqui. Aí
Cheguei e falei com a menina fez R$ 1.500. A pessoa me deu esse presente. Quando eu cheguei e falei para ela, quando a pessoa já botou esse presente para mim, que eu não tinha nem visto esse presente, eu te falei para a menina, por que você não faz R$ 1.400? Mas quando eu fui para falar para a pessoa do presente, ele já tinha me abençoado. E ele me abençoou e eu imediatamente voltei. Foi R$ 1.500, mas eu chorei e ela fez R$ 1.400. E a pessoa, com seu coração generoso, falou assim: não tem problema, se ela fez R$ 1.400, já foi bênção na minha vida. Então, olha como é que Deus age. Nós não precisamos mentir para o Senhor nos abençoar. Porque quando a gente mente, a gente perde a bênção. Então, não vamos mentir. Vamos falar sempre a verdade, porque a verdade é que liberta e nos faz prosperar. Deus abençoe. Tive que falar essa situação, porque eu gosto de viver mais o meu testemunho do que contar o testemunho de A a Z ou de A a B. Não sei, eu quero contar o meu testemunho. Então, meus irmãos, não quero ser a boazinha e nem quero dizer que eu sou a dona da verdade. Eu quero dizer, para Deus e por Deus são todas as coisas. Doem quem doer, sempre fale a verdade, porque Deus é o Deus que provê todas as coisas na verdade. A mentira é que nos afasta de Deus. Desculpe meu falar, viu? Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é assim. E esse é um exemplo para nós, amados, que ninguém é perfeito. Apesar de Deus ser com Isaac, Isaac também tinha as falhas dele. Tanto é que ele não confiou totalmente em Deus. Ele temeu em perder a esposa. Para você ver que todos nós temos falha. Isso serve de exemplo para nós. Nós não somos perfeitos, Deus não vai nos condenar por isso, por uma falha ou outra. O que Ele quer é que nós reconhecemos que somos falhos, né? Reconhecemos os nossos erros. Isso é que é importante. As demais coisas, amados, Deus prepara tudo para nós. Ele é bom todo o tempo. Deus não abençoa na perfeição, né? Ele abençoa na nossa fraqueza, né? Essa que o senhor falou aí, né? Não é porque ele era perfeito, é porque ele era sincero, né? Tinha um coração sincero com Deus ali. E foi na fraqueza dele onde Deus abençoou ele, né? Não porque ele foi Então, perfeito, né? E perfeito só um, né? Perfeito só só um. Eu Jesus. perguntei aqui pro ChatGPT, né? Por que Isaac foi abençoado, mesmo tendo mentido, né? Sobre a esposa, né? E aí o ChatGPT veio me dar um tapa na cara. Falou, ó, Isaac não foi abençoado por causa da mentira, mas apesar da mentira, né? Apesar da mentira, a graça ainda alcançou ele, né? Não é por causa Então, não é porque ele é perfeito, mas sim porque Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Na realidade, sabe, meu Mário, hoje é feriado, ninguém tem pressa para dizer que vai trabalhar. Eu mesmo não vou trabalhar hoje. Eu botei esse vestido para mim fazer uma visita e eu vou fazer essa visita hoje de manhã, em nome de Jesus, porque ele é mais fresquinho, uma bata, é mais fresquinho. Aí eu vou sair, eu vou fazer uma visita. Ontem eu saí, eu ia comprar uma fruta, uma verdura, uma cebola, as coisas, porque aqui é muito caro tudo, né? Aí quando eu cheguei lá, Deus me deu abacaxi. Passei andando, o homem veio com um carrinho de peixe para vender os peixes. Eu encostei nele e falei assim, moço, quanto é o peixe? Aí ele disse assim, é R$ 20 o quilo de peixe. Olha só, R$ 20 o quilo de peixe. E o peixinho era aqueles peixinho vermelho, peixe vermelho. Tá até ali que eu vou cozinhar ele hoje, dividir, que dá para comer umas 3 vezes. Eu moro sozinha mesmo, umas 4 vezes mais ou menos. Aí eu peguei e esse peixe, ele falou assim, mas já está tudo vendido. Eu falei, tá? Ah, tá bom, obrigada. Ele falou, mas espere aí. Aí ele subiu e entregou a mercadoria do peixe para uma pessoa. Gente, eu estou contando aqui longe de exaltação pessoal. Isso é para levantar a nossa fé, o que Deus faz com a gente. Aí ele subiu para entregar o peixe para outras pessoas e veio até a mim
pediu o rapaz a sacola, o rapaz que estava ajudando ele, pediu uma sacola. E ele começou a botar peixe na sacola, botar peixe, ele mandou esperar. Botar peixe na sacola. Esse peixe vai durar um bocado, vai. Quem quiser vir comer comigo, vem comer. Vem para cá, viu, tá comigo. Aí eu peguei, aí eu olhando ele assim, mas eu ali na graça que eu iria pagar os R$ 20 pelo quilo de peixe. Gente, ele levantou a sacola e falou assim: aqui é seu, preparado para você. Gente, quando eu recebi, eu não sabia o que fazer, eu glorificava a Deus ali na frente. Ele perguntou: senhora evangélica? Eu falei: eu sou serva do Deus Altíssimo e profetizo a bênção sobre vocês. E comecei a orar ali naquele momento, o prover de Deus, gente. Às vezes a gente não sabe agradecer como é que Deus faz com a vida da gente. Não comprei, eu não paguei o abacaxi porque eu ganhei. Não paguei o peixe porque eu ganhei. Tudo providência de Deus na minha vida. É por isso que eu conto, eu falo, porque Deus é o provedor de tudo na minha vida. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou promotora do mundo, mas eu não posso errar com meu Deus. Porque se a gente erra com o nosso Deus, a gente não é abençoado. Então, eu quero dizer para vocês, isso serve de manter a sua fé em pé. Cada um que aqui está e o que está do outro lado da telinha que vai ver esse devocional. Permaneça na tua fé. Seja fiel a Deus, porque Deus, ele no pouco, ele te coloca no muito. E foi uma bênção na minha vida, sair saltitante, louvando o nome do Senhor. E tem mais, os peixes eram tudo sem ser tratado. Contei a benção para a irmã na porta, que eu ganhei os peixes. Ela disse: bora lá em casa que eu vou tratar seus peixes. Você não sabe tratar peixe? E eu sempre, a gente compra sempre peixe já tratado, dando valência, então, a gente já compra o peixe tratado. Olha como Deus faz. Deus me deu os peixes e ainda deu uma pessoa para tratar o peixe. Convidei ela. Vem, tu vai almoçar comigo desse peixe? Pode comer teu peixe, menina. Pode comer teu peixe. Então, eu louvo a Deus, eu não tenho como agradecer, eu não sei como falar, porque eu sei, quando eu coloco a planta do meu pé é meu, e quando eu saio por esse portão, Deus provê todas as coisas. Deus dá ordem aos anjos para me guardar de todos os males, que o inimigo crê que venha receber ou não. O inimigo ele tem que baixar, porque meu Deus, o nosso Deus que é soberano, cuida de nós. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus abençoe. Marineide, já que Aleluia. você contou Estou isso aí, muito feliz. Marineide, já que você contou isso aí, deixa eu contar a minha aqui para você. Glória a Deus, Eu fui irmã Marineide, pregar lá pela na sua casa de vida. recuperação, viu? Fui Glória a pregar na Deus. casa de recuperação terça-feira, e quando eu cheguei lá, tinha uma mesa mais ou menos uns 5 metros de comprimento assim, e a mesa tinha banana, mamão, inhame, manga, batata, cebola, laranja, abóbora, maçã, pimentão. Olha, a mulher falou assim: Mário, fica à vontade, tomate. Só tomate, eu trouxe uns 5 quilos de tomate para casa. Tomate maduro, coisa mais linda. É só você cair a benção, não, viu, Marinei? Eu também sou abençoado, minha filha. Eu saí de lá, aqui, ó. Eu não vou fazer, uns 15 dias eu não vou fazer feira, viu? Porque olha, cebola roxa, cebola amarela, batatinha, batata, inhame, banana maçã, banana pera. Olha, pera, tinha pera Glória a Deus. também. Olha, eu saí de lá, meu Deus do céu. Falei: Senhor, muito obrigado, pai. Eu vim abençoar os meninos aqui, vou sair abençoado. O Senhor é bom Glória a demais. Deus. É Glória assim a que Deus Deus. age na nossa vida, filho. Deus é bom, todo tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Gratidão pelo seu amor, Senhor, pela sua misericórdia, Pai.
Obrigado, Pai, pelo seu carinho, Senhor. Obrigado, Pai, por nos acolher a todo tempo, Pai. Obrigado, Pai, pelos testemunhos dos nossos irmãos, Pai. Ô, Senhor, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pelo amor que você derrama sobre o coração da minha irmã, da Marineide, Senhor, sobre o meu irmão Mário, Senhor, sobre a Ruth, Senhor, sobre a Tamires, Pai, sobre todos os meus irmãos, Pai, por todo o seu cuidado, Senhor, pelas bênçãos, Pai, pela mostra, Pai, por tudo, pelo testemunho, Senhor, pelo aquilo que o Senhor vem trazendo, Pai, para cada um de nós, Pai, para aquilo que você vem apresentando, Pai. Seja coisas, Pai, que tragam cada vez mais, Pai, edificação para nós, Senhor, que traga revelação, Pai, que o Senhor está presente na nossa vida, Pai, que nós possamos ter uma relação, Pai, íntima contigo, Pai, que nós possamos sentir a Sua presença a todo momento, Senhor, que o Senhor continue conversando conosco, Pai, que nós possamos ouvir a Sua voz, Senhor, que nós possamos sentir o Seu coração, Pai. Obrigado, Pai, pelo Seu amor, Pai, obrigado pela Sua presença, Pai, obrigado por estar conosco, Pai, a todo instante, Senhor, que nós possamos ter, Pai, revelação, Pai, aos nossos olhos, Pai, que nós possamos ver cada vez mais, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Pai, do Seu amor, Pai. Ensina, Pai, a gente ter um coração mais misericordioso, Pai. Ensina, Pai, a gente ter um coração mais amoroso, Senhor, assim como o Seu, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Sua palavra, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, Pai. Obrigado, Pai, por mostrar, Pai, que é na nossa fraqueza, Pai, que não é na nossa força, Senhor, não é na nossa perfeição, Pai, mas assim na nossa fraqueza, Pai, na nossa humildade, Senhor, que nós possamos, Pai, cada vez mais ter o entendimento que é assim, Pai, que o Senhor quer, Pai, que nosso coração seja cada vez mais inclinado a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Pai, abençoando o nosso dia, Pai, nos protegendo, Pai, guardando sobre o seu manto sagrado, Pai, nos revestindo com a sua armadura celestial, Pai, protegendo a nossa mente, Pai, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa boca, Senhor, protegendo o caminho de onde a gente passar, Pai, que na palma das nossas mãos, Pai, dos nossos pés, Pai, por onde nós passarmos, Senhor, seja a luz, Senhor. Obrigado, Pai, que a honra e a glória seja sua, Pai, que nós diminuímos, Pai, e que o Senhor seja cada vez maior, Pai, dentro de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Pai. Gratidão por tudo, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os ensinamentos, Pai. Que o Senhor continue conosco no dia de hoje, Senhor, agora e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.